pessoal que está presente aí, se for possível abrir a câmera, talvez seja legal a gente, quando tiver um momento mais de interação, a gente poder se enxergar, né, para tentar interagir melhor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer para mim estar falando aqui com vocês hoje à noite. Vou falar um pouco do tema que eu estou trabalhando atualmente, que é microbioma e câncer. A gente já vai chegar nisso depois. Primeiro, eu queria realmente deixar vocês bem à vontade para conversar comigo. Então, gostaria que fosse num modelo quase como era presencialmente. Eu pude participar do Café com Ideias e é uma iniciativa muito bacana. Uma troca de ideias é sempre válida, principalmente quando se tem a possibilidade de ter acesso a conhecimentos diferentes que não são do nosso dia a dia, né? Então, é um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês. Eu vou falar bastante coisa, preparei alguns slides para facilitar a nossa interação, mas eu queria que fosse algo bem espontâneo, então se vocês quiserem comentar qualquer coisa, perguntar, criticar qualquer coisa, só abre o microfone e dá um oi, e aí eu vou tentar identificar isso, eu paro de falar e vocês então entram. Se o colega quiser comentar em cima do colega, tanto faz, vamos indo assim de forma mais dinâmica, se for possível abrir a câmera depois, eu acho que fica legal. Quando eu começar a compartilhar, eu não vou conseguir ver, mas de repente a gente vai ter um tempinho depois no final, daí a gente pode então tentar interagir de forma mais cara a cara, assim. Para começar a nossa conversa de hoje, então eu vou passar um vídeo bem curtinho, que é um vídeo aqui da instituição onde eu estou trabalhando. Eu estou fazendo meu doutorado de sanduíche aqui, 6 meses, na Alemanha, em Heidelberg, e a instituição que eu trabalho, ela é o Centro Alemão de Pesquisa de Câncer. Então, eu estou trabalhando com essa parte de micro-organismos, e eu vou passar um videozinho aqui só para a gente entrar nessa ideia de câncer e contextualizar um pouco com alguns números. Afinal de contas, é uma doença muito importante, eu tenho certeza que todo mundo já teve contato, infelizmente, com pessoas conhecidas que tiveram a doença, uma doença que tem uma alta mortalidade. Então, a gente sabe que ela é bem assustadora, sempre foi e continua sendo, a gente conhece muito pouco ainda. Então, queria passar esse videozinho só para a gente conseguir começar a conversar um pouco sobre esse tema. Acho que funcionou bem, deu para vocês visualizarem alguns números importantes aí do ano passado, claro que num contexto mais europeu, mas a gente sabe que esses números no mundo todo são ainda bem maiores. E
Ali mostrou também alguma questão da importância de medidas preventivas, né, da capacidade que a gente tem de diminuir esses números através de prevenção, diagnóstico precoce, e algumas estratégias que a gente vai conversar mais para frente. E muitas dessas estratégias, elas são construídas com base em ciência, em conhecimento, em troca de conhecimento. Então, esse café com ideias que a gente está tendo agora, ele, quem sabe, serve aí como um incentivo para quem aqui de vocês tiver interesse para conhecer mais, para ajudar nesse desenvolvimento, né? E essas redes, ali mostrou um exemplo de algumas redes aqui na Europa, mas elas, na verdade, são redes mundiais, e um exemplo disso é, inclusive, o contato que a gente tem da URGS aqui com o instituto que chama DKFZ. Eu estou aqui por causa dessa rede, são contatos, né, são pessoas que já estão aqui, que fazem esses convites e estabelecem pontes, então é algo muito bacana. Eu quero tentar motivar um pouco vocês e quem sabe aí plantar uma sementinha para o futuro aí. Agora eu vou compartilhar então alguns slides, tá? Que daí a gente consegue ver algumas imagens bonitas de alguns trabalhos e consegue fazer a coisa mais dinâmica um pouco. Beleza, então aí tá o tema, microbioma e câncer. Vamos primeiro começar com o fundamental. E aí, quando a gente fala em câncer, a gente já viu alguns números, a gente tem alguns dados bem importantes. Esse levantamento mundial que foi feito em 2018, ele nos traz os números mais precisos de novos casos de câncer, ou seja, da incidência de câncer nesse ano. E o que a gente sabe é que existe sim uma relação de alguns micro-organismos com o câncer. Então, se a gente vai falar, né, sobre esse tema de microbioma e câncer, qual a relação dos micro-organismos com o câncer, eu acho que a gente precisa começar com o que talvez é o mais importante e o que já é mais conhecido, mais tradicional. Então, existem sim alguns micro-organismos que são relacionados ao câncer. 4 deles são os principais. A gente tem uma tabela aqui com eles, a gente consegue ver alguns números, então, de novos casos de câncer relacionados a esses micro-organismos no ano de 2018. É uma bactéria que é a Helicobacter pylori. Vocês já devem ter ouvido falar dela, é uma bactéria bem comum, bem, assim, famosa, né? Ela é uma bactéria que tem uma íntima relação com o ser humano, ela coevoluiu com a gente. Então, a relação dela é muito, assim, interligada, muito específica. Ela é uma das poucas bactérias que consegue habitar o nosso ambiente estomacal. Então, ela é bem guerreira mesmo, ela consegue tolerar aquele suco gástrico, aquele pH bem baixo, e ela consegue ter uma relação bem íntima com aquelas células do epitélio gástrico, e classicamente é associada a uma inflamação crônica, né, a úlceras gástricas, gastrite, então ela é bem conhecida por isso. Mas também é reconhecidamente carcinogênica. Os outros 3 micro-organismos, os 4 principais, são vírus. E aí a gente tem aqui o papilomavírus humano, o HPV, famoso também, principalmente associado com câncer de colo de útero, mas também muito associado com câncer de orofaringe. Então, um câncer que atinge a região de cabeça e pescoço. E é bem importante a gente falar sobre isso, né, como profissionais da saúde e como cirurgiões dentistas, porque faz parte da nossa região de atuação, né? Então, o HPV, ele tem essa relação conhecida já com câncer de orofaringe, região mais posterior da boca, base de língua, lá na garganta, né? Então, esse tipo de lesão maligna, né? O câncer, então, a gente sabe que são mutações celulares que começam a se proliferar essas células, formando um tumor, e esse tumor ele tem essa característica de malignidade, ou seja, a capacidade dele de invadir os tecidos, de se espalhar pelo corpo e muitas vezes com uma alta agressividade, uma alta mortalidade, né? Então, o HPV, a gente já sabe que existe essa relação, e uma coisa importante de se entender também é que esses cânceres
de boca, né, o câncer de boca como um todo, ele é mais associado a alguns fatores de risco clássicos, assim. E aí vocês devem, com certeza, ter ouvido falar já, né, do tabagismo, do alcoolismo como fatores de risco clássicos para o câncer de boca. Nesses casos de câncer de orofaringe associados ao HPV, muitas vezes esses fatores de risco, tabaco e álcool, não estão presentes. Então, se trata basicamente como uma etiopatogenia diferente. Tanto é que esses casos de câncer de orofaringe que têm associação com HPV costumam ter um comportamento, um prognóstico diferente. Os pacientes têm um prognóstico melhor na maior parte dos casos. E isso é uma coisa muito interessante. Então, a gente já começa a elucidar um pouco essa relação do câncer com micro-organismos, falando da nossa área de atuação, então câncer de cabeça e pescoço, de orofaringe especificamente, e olha só, o que também é muito importante chamar a atenção, a questão da vacinação. Esses casos, eles infelizmente vêm aumentando, casos de câncer de orofaringe com associação de HPV vem aumentando ao longo dos últimos anos, enquanto que, de maneira geral, o tabagismo vem decaindo, né? Existe uma tendência pessoal fumar menos, então isso teria um impacto de menos casos de câncer de boca, mas por outro lado a gente vê essa tendência de aumento, quase que uma epidemia de casos de câncer de orofaringe relacionados a HPV. E uma das coisas que a gente pode fazer e a gente deve fazer como profissional da saúde é sempre orientar a importância da vacinação. E a gente está vivendo uma pandemia, a gente fala disso basicamente todos os dias, né? Mas aqui nós estamos falando de uma prevenção de um câncer que é associado a um vírus e que existe uma vacina para esse vírus. Então, existe uma campanha de vacinação no mundo todo, no Brasil inclusive, o SUS ele disponibiliza essas doses da vacina para HPV para jovens, existe uma faixa etária específica. Se alguém souber a faixa etária, abre o microfone e me ajuda aqui, mas são jovens, meninos e meninas. Então, claro que a campanha de vacinação contra o HPV ela é muito voltada para a prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também está prevenindo, né, câncer de orofaringe. Então, isso é uma informação muito importante que eu queria começar essa troca de ideias com isso e faço questão de que vocês entendam isso, né? Então, se alguém puder abrir o microfone só para ver se deu para entender, abre o microfone e simplesmente fala o que entendeu dessa última parte, que eu acho que é a parte mais importante para a gente começar, assim, só para ver se está tendo essa troca mesmo. E pode ser? Alguém abre o microfone aí e diz o que entendeu, por favor. Eu achei bem interessante porque realmente o enfoque maior da vacinação do HPV é em relação ao câncer de colo de útero. E a gente aprende a relação do vírus com o câncer de orofaringe, mas eu, falando por mim, nunca tinha parado para pensar que a vacina também podia estar, enfim, prevenir esse câncer também, né? E não só o de colo de útero. Então, achei essa associação bem interessante. Eu nunca tinha feito a relação toda. Show. Deu para ver que deu para entender, beleza. Então, eu só queria chamar a atenção nesse início aí dessa ideia, né, que existem alguns micro-organismos que de fato são reconhecidamente carcinogênicos, cerca de 13%, de acordo com essa estimativa de 2018, cerca de 13% de todos os cânceres que acontecem são associados, né, tem associação com esses micro-organismos, e isso é uma porcentagem bem grande até, né? Então, assim, é uma associação que já existe e a gente já sabe. Mas não é o tema da aula, a gente não está aqui para falar sobre esses micro-organismos em específico. O que a gente vai falar é microbioma e câncer. E aí eu baseei basicamente o resto da apresentação aqui nesse artigo de revisão que foi publicado esse ano, pelo grupo aqui de Heidelberg mesmo. E é bem legal esse artigo, se alguém tiver interesse no tema, quiser ler um pouco mais com calma, ele é bem completinho, ele tem um texto bem agradável, é bem gostoso de ler. Então, vamos começar agora a falar de microbioma e câncer. E aí, para isso, a gente precisa primeiro falar um pouco de microbioma, né? A gente já falou um pouco sobre câncer, vamos agora falar um pouco de microbioma. Daí eu queria ver se alguém pode me ajudar e, de repente, abre o microfone e tenta dizer o que entende por microbioma. Vamos lá, vamos interagir. Uma comunidade de bactérias e outros micro-organismos.
Ó, tem umas palavras que estão aí na tela. Então, uma comunidade não é só bactérias, né? São multi-kingdom, então são vários reinos. Tem fungos, tem vírus, tem outros reinos microbianos. É complexo. Tem essa questão dessas interações, né, entre eles, entre o hospedeiro, diversas localizações do corpo relacionadas a diversos processos fisiológicos e também patológicos. Então, microbioma você já tem uma ideia do que é. É isso que a gente vai começar a falar agora. E eu vou tentar sempre direcionar para câncer de boca. Câncer de boca mais comum é o carcinoma de células escamosas, né? O carcinoma oral de células escamosas. E o primeiro ponto que eu queria trazer é que existe essa diferença no microbioma em situações de saúde e doença. A gente já sabe disso com outras doenças, com cárie, por exemplo, com doença periodontal. A gente sabe que o microbioma em saúde é um e microbioma em doença é outro, né? Para câncer também a gente tem esses dados. E quando a gente olha para câncer de boca, a gente vê a mesma coisa, é diferente. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa diferença. E aí esse estudo aqui, publicado em 2018, ele fez uma análise com 51 indivíduos saudáveis, que foram meio que os indivíduos que foram usados para controle, e 197 indivíduos com câncer, diferentes estágios de câncer. Então, desde um estágio mais inicial, um estágio intermediário, até um estágio mais avançado. Eles analisaram um material que foi coletado da boca, então a pessoa enxaguava a boca, fazia um gargarejo, né, com uma solução, cuspia fora aquilo ali, então continha os micro-organismos que estavam na boca e foram coletados. Dessas amostras foi extraído material genético e especificamente o gene 16S RNA, que daí ele vai, então, possibilitar uma análise taxonômica de bactérias, então é especificamente para bactérias, e a gente vai conseguir ver, então, essa composição microbiana nesses diferentes indivíduos com diferentes condições clínicas, né? Saúde, doença e doença em diversos estágios. E aí, quando a gente vê essa imagem aqui, por exemplo, uma imagem bonita, né? Tem diversos pontos, elipses coloridos, tem alguns eixos aí, é uma coisa meio confusa até, mas vamos tentar simplificar e tentar pegar o que realmente importa. Então, essa análise de componentes principais, ela pode ser interpretada basicamente quando a gente olha esses dois eixos aqui, o eixo vertical e o eixo horizontal, a gente vê que tem o zero, que eles acabam formando, então, 4 quadrantes, e esses pontos representam as amostras, né? Então, o grupo aqui de indivíduos saudáveis, sem câncer, eles acabaram se aglomerando, formando um cluster aqui que está representado por essa elipse preta, nesse quadrante aqui inferior esquerdo. E quando a gente começa a analisar os outros pontos, as outras elipses, ou seja, os outros clusters, a gente percebe uma tendência de uma progressão, de uma movimentação, né, uma questão mais dinâmica, em direção a esse outro quadrante aqui, que é o quadrante direito, inferior direito, que está o conglomerado dos indivíduos com câncer em estágio mais avançado. Então, mostrando essa diferença que existe, principalmente entre os indivíduos saudáveis e os indivíduos com câncer mais avançado, e esse caminho que foi sendo percorrido para chegar até lá. Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê a mesma coisa, só que de uma outra forma, né? Então, aqui a gente consegue ver uma árvore filogenética mesmo, em relação ao parentesco, né? A questão genética evolutiva entre esses micro-organismos, e a gente percebe claramente que os pontos pretos, claro que tem algumas exceções, mas de maneira geral, os pontos pretos, que são os indivíduos saudáveis, eles estão nesse lado esquerdo aqui da tela, enquanto que os pontos vermelhos, que representam câncer em estágio avançado, estão no lado direito, parecem um pouco mais numéricos, representando uma maior diversidade, né, de filogenética, né, de bactérias, e um grupo bem distinto do outro. Então a gente percebe essa ramificação distante, mostrando realmente essa diferença na composição genética do microbioma bacteriano desses indivíduos saudáveis e com câncer mais avançado. Algo meio óbvio até, mas né, que a gente sabe que existe. Quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente percebe
uma informação um pouco adicional, assim, que daí seria em relação às abundâncias relativas dos gêneros, diferentes gêneros microbianos, bacterianos nesse caso aqui. Então, a gente percebe que essas barras aqui, então, dos indivíduos saudáveis em direção aos indivíduos com câncer mais avançado, a gente percebe uma diferença, onde o vermelho aqui está diminuindo. Então, assim, a abundância relativa dos estreptococos na cavidade oral, ela parece diminuir, enquanto a gente tem esse aumento aqui desse verde, que são outros gêneros, né, mostrando aquela diversidade aumentada no câncer. Então, outros gêneros acabam aumentando em abundância relativa, e quando a gente olha para alguns gêneros específicos, como, por exemplo, Fusobacterium, a gente percebe no gênero Fusobacterium um aumento da abundância relativa, e aí demonstrado aqui uma abundância relativa de cerca de 3% nos indivíduos saudáveis, para uma abundância de quase 8% nos indivíduos com câncer mais avançado. E isso mostrando aqui uma diferença estatística. Então, são algumas informações adicionais, a gente começa a construir um quebra-cabeça, né, juntando as peças, e aí vai surgindo outros trabalhos, outras evidências, e o microbioma, a gente sabe que ele não é só na boca, a gente tem micro-organismos no nosso corpo todo. Os micro-organismos, de maneira geral, eles interagem intimamente com as nossas células epiteliais, seja na nossa pele, seja no nosso trato digestivo, nas mucosas, né? Mucosa da boca, do estômago, do intestino, mucosa vaginal também, a própria mucosa do pulmão, né, também. Então, a gente tem esses micro-organismos presentes em todo o corpo, basicamente. Em algumas condições mais patogênicas, a gente tem a presença deles dentro de alguns órgãos, né? E essa presença, ela não é assim isolada, a gente não pode tratar o nosso corpo como se fosse um segmento longe do outro. A gente tem, na verdade, um organismo como um todo, então ele tem essa ligação. A gente tem, às vezes, micro-organismos transitando, né, de uma região para outra. E isso é demonstrado por alguns estudos que avaliaram Fusobacterium na boca. E aí, lembrando que a gente, quando fala Fusobacterium, é um gênero, tem diversas espécies, diversas subespécies também conhecidas como linhagens. Então, tem estudos mostrando que Fusobacterium, algumas linhagens, né, então bem específico lá, orais, que estão na boca, também são encontradas no nosso intestino grosso, na parte mais final lá do trato digestivo, né, do cólon. E o Fusobacterium, ele é fortemente associado com câncer coloretal, ou seja, existe uma relação já conhecida, mais conhecida, de câncer de intestino com o Fusobacterium. E o Fusobacterium também tem relação com câncer de boca, então é uma relação que não foi tão bem estudada ainda, mas já existem diversos estudos mostrando algumas coisas que a gente vai ver melhor agora na sequência. Mas olha que interessante, né? É meio óbvio até também, porque faz parte, né, do sistema digestivo, a gente come e começa na boca, né? Tá tudo interligado, mas é interessante essa ideia, essa conexão, isso fortalece muitas vezes a nossa área de atuação também. É importante a gente valorizar isso, né? Para fortalecer também a conscientização dos pacientes e da população como um todo para a higiene oral, para várias questões de saúde oral, né? Então, essa inter-relação que existe, ela é fantástica, né? A gente tem questões sistêmicas que são bastante complexas, a gente não pode esquecer disso. Eu tô falando, gente, se vocês quiserem comentar, só abrir o microfone, dar um oi, eu paro de falar, a gente interage, tá? Guga, eu queria fazer uma pergunta para ver se que a gente tem um público que tem pessoas de diferentes semestres na faculdade. O que muda no habitat do microbioma, por exemplo, da cavidade oral, de acordo com o avanço da severidade do câncer, que faz com que a gente tenha uma seleção de bactérias diferentes, por exemplo? São vários fatores, né, Ju? Daí depende muito de novo, também, essa questão do câncer, assim, claro, câncer de boca dá para generalizar um pouco mais, porque o céus escamosos, ele é o mais comum e tem algumas características, assim, parecidas, mas a gente também tem que cuidar para não generalizar muito, né? Porque câncer é uma constelação de diferentes doenças, né? Então tem diferentes tipos celulares, diferentes heterogenias com fatores de risco diferentes. Então é difícil generalizar assim para dizer quais são as alterações que acontecem de maneira geral.
mas claro que acontecem alterações e muitas vezes existe uma certa relação também de íntima relação dessas mudanças que acontecem com os micro-organismos, né? Então, algumas relações que, inclusive, existem mecanismos já elucidados, né? Que possivelmente com relação causal, né? Então, havendo uma participação ativa na carcinogênese, em outras palavras, né? Então, a gente vai ver um pouco mais na sequência nessa linha, mas com certeza são os fatores ambientais, assim, vão se modificando e isso com certeza tem um impacto na composição e na função do microbioma, né? Eu acho que a gente vai conseguir entender um pouco melhor na sequência, daí depois a gente pode trocar uma ideia melhor sobre isso, mas com certeza isso faz muito sentido. E a gente estava falando sobre diferentes linhagens, né, e espécies, subespécies, prestando atenção nesses detalhes, porque esses detalhes são bem importantes, assim. Quando a gente fala de HPV, por exemplo, voltando lá para o HPV que a gente comentou, né, no início, que é reconhecidamente carcinogênico, muito associado com câncer de colo de útero, câncer de orofaringe, são basicamente dois subtipos de HPV, o 16 e o 18. Então, HPV é uma família de vírus muito comuns, né? Então, quase todo mundo tem contato com HPV e a gente tem que ter noção disso, sabe? Até para não criar um pânico coletivo, uma coisa assim. É importante a gente entender um pouco mais nesse sentido de que são alguns tipos, né? E isso a gente vai ver principalmente com a questão dos micro-organismos, bactérias e fungos, a gente vai ver que tem muito a ver também, não só com eles, mas também com toda a comunidade, né? Então, por isso que a gente não está falando aqui agora de micro-organismos patogênicos, assim como uma visão clássica de olhar um só. A gente está olhando para o microbioma, para a comunidade de micro-organismos, né? Mas é importante não perder essa informação de especificidade, né? Dos diferentes espécies e subespécies, isso muda tudo, né? Então, esse estudo aqui, ele mostra um pouco disso. Ele mostra alguns biofilmes que foram cultivados in vitro, né? E foi feita uma técnica de fluorescência, uma hibridização in situ, que aí a gente consegue no microscópio específico, lá a gente consegue ver essas imagens, elas ficam coloridas, a gente consegue, com esses marcadores fluorescentes, eles são específicos, a gente consegue diferenciar alguns micro-organismos. Então, nessas imagens que vocês estão vendo, cada um desses quadrados representa uma diferente espécie ou subespécie de Fusobacterium. Todas elas que ocorrem na cavidade oral, e elas estão representadas pela cor vermelha. Esse marcador, nesse caso aqui, ficou vermelho, e a gente tem em azul alguns estreptococos, e em verde bactérias em geral. Então a gente consegue ter uma ideia assim bem geral assim, só para a gente enxergar um pouco o que a gente está falando, também em termos microscópicos, né? E nessas imagens, de maneira geral, com exceção das duas de baixo, da direita ali, todas elas são imagens em duas dimensões, onde a gente enxerga o biofilme de cima, como se fosse de cima, assim, e onde a gente enxerga aqui, ó, nessa parte de baixo, esse retângulo, como se fosse um corte transversal, né? Então a gente vê mais próxima onde seria o dente, são biofilmes aqui supragengivais, né? Então, placa dentária, e a parte mais externa. E aí a gente consegue ver claramente que essas imagens são diferentes. Elas têm arranjos tridimensionais, têm constituição claramente diferente uma da outra. Aqui nessas imagens já são construções tridimensionais, para a gente ter uma certa perspectiva disso, né? E a gente percebe, então, claramente essa diferença. Só trago isso para chamar atenção para esse ponto, né? A gente não pode generalizar muito, a gente tem que cuidar com esses detalhes. Então, falar em fusobactério em câncer, cuidado. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente tem fusobacterium, é muito comum também, e nem sempre ele está associado com doença. Então, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Mas sim, tem estudos mostrando... Alguém quer falar? Não, eu ia dizer que naqueles gráficos que tu tinha mostrado anteriormente, onde a gente viu uma proporção relativa maior de Fusobacterium, ele está sempre presente, né? Mesmo no Uhum. indivíduo saudável, ele só aumenta a proporção dentro do. Então, acho que o que tu está falando é que muitas vezes a detecção da bactéria em si no biofilme pode não ser considerado um preditor, nem um fator de risco, né? Ou que vá determinar que a pessoa vai ter alguma experiência de desenvolvimento de câncer.
Isso aí, Ju, essa questão, essa visão muito, assim, reducionista de pegar um micro-organismo e taxar ele como responsável por tudo, ela é uma visão muito perigosa, né? Na verdade, a gente é muito fácil cometer um erro. Então, o que eu queria tentar passar a mensagem, e que é pelo menos a minha visão, né, como eu entendo, é que esses micro-organismos, eles são comuns, eles fazem parte da nossa constituição, e a gente pode mudar isso, a gente pode modular o nosso microbioma, a gente vai falar um pouco disso na sequência, mas a ideia é que o que é mais importante do que a presença deles seria um possível desequilíbrio, né, e aí sim, comentando todo um ambiente, uma comunidade envolvida nesse desequilíbrio, aonde através de diversos fatores, um processo de doença se desencadeia e aí sim as modificações elas vão acontecendo, né? Então é basicamente essa é a visão assim que eu tenho e é o que a gente basicamente vê também nos estudos, né, Ju? Então eu acho que é legal a gente falar sobre isso para não cometer assim simplificações, né, excessivas, para a gente não cometer alguns erros assim que não precisam ser cometidos. Então vamos começar a observar esses detalhes e alguns estudos eles mostram de uma visão mais reducionista, assim. Então pega uma espécie e faz um estudo laboratorial, seja em animais ou ratos, por exemplo, pinotobióticos, né, que classicamente foram utilizados para melhor entender a etiopatogenia de algumas doenças, como a cárie, por exemplo. Então se faz isso também para o câncer. E, e aí nesses estudos, então, se analisa quase que um micro-organismo de cada vez, né? Mas a ideia é só para entender melhor mecanismos e ter um entendimento melhor. Mas a gente nunca pode perder o cenário como um todo, onde a gente tem comunidades de micro-organismos, é um microbioma todo, né? Então, e diferentes fatores interagindo com isso, né? Mas vamos olhar só para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Então, o Sim. Fusobacterium, ele pode estar associado com diversos mecanismos da carcinogênese. E aqui tem algumas outras bactérias, né? Então, o H. pylori, que a gente já comentou, que está associado com câncer de estômago, são micro-organismos que coevoluíram com a gente, eles têm uma relação muito intrínseca, muito uh, próxima, assim, né? Então, essas interações de adesina receptor, onde especificamente eles conseguem colonizar, se aderir, né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante, assim, é um ponto que me fascina. E essa ideia de que eles, em algum momento, por algum motivo, série de motivos, começam a ter, então, um desequilíbrio e começam a ter esse papel mais como um micro-organismo oportunista, né, que se fala. Então, com alguns fatores de virulência aumentados, e aí com associação com doenças mesmo. E aí podendo, por exemplo, gerar citotoxicidade, uma inflamação crônica, através de alguns compostos excretados diretamente dentro da célula ou próximo à célula. O Fusobacterium se conhece também um mecanismo interessante da transformação das células epiteliais para um fenótipo mais mesenquimal. Isso aí, para o câncer, é uma coisa muito importante, né? Então, essa transformação para a célula mesenquimal, ela normalmente está associada com um câncer mais severo, mais agressivo, mais invasivo, com maior resistência ao tratamento também. E a gente tem alguns outros mecanismos, como, por exemplo, elucidados ali na Escherichia coli. Escherichia coli também, quem nunca ouviu falar, né, de coliformes fecais na água, uma análise que se faz para ver a pureza da água. A Escherichia coli, ela está presente praticamente todo mundo. E aí, de novo, a gente tem que cuidar quando a gente fala, porque tem diversas linhagens, né? Tem algumas linhagens, por exemplo, que são inclusive probióticas, que fazem um efeito positivo no hospedeiro. Então, existem algumas que são patológicas, são, assim, causam dano, né? Então, assim, a gente começa a ver um monte de coisa e vão surgindo ideias, né? Mas existem diversos mecanismos possíveis, alguns relacionados muito com a questão do ciclo celular, então, induzindo a proliferação, a morte programada por apoptose, né? Então, isso também tem a ver muito com o câncer. Então, são mecanismos que a gente já consegue entender um pouco mais, mas, na verdade, a gente tem muito para entender ainda. E aí a gente tem uma revisão publicada nesse ano do Fusobacterium nucleatum com o câncer de boca mesmo, né? Então a gente consegue ver de novo diversos mecanismos, eles fazem um apanhado de diversos estudos aí laboratoriais e em vivo com animais, né? Para
entender essas relações mecanísticas, mostrando de novo aí possível dano ao DNA associado ao Fusobacterium. Essa questão da inflamação, né, crônica, também muito importante, proliferação celular, a evasão do sistema imune é uma questão muito forte também para o câncer, porque a gente sabe que uma célula que tem uma mutação, normalmente ela vai ser detectada pelo nosso sistema imunológico e ela vai ser eliminada. A gente tem essa capacidade, né? Só que às vezes isso não acontece e aí a célula começa a se proliferar, começa a ter o tumor em si. E então a carcinogênese ela tem uma ligação muito específica, muito forte, né, com essa questão de driblar o sistema imune, a evasão imune. E a gente sabe que isso tem muito a ver também com o microbioma. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é um ponto bem importante também, né? Mas não é só o Fusobacterium, câncer de boca, tá? Então vamos desconstruir isso, vamos lembrar que tem toda uma comunidade em torno. O Fusobacterium é uma bactéria, é um gram-negativo, né? Que é bem abundante, é um dos mais abundantes gram-negativos que a gente tem na boca. E ele tem uma superfície alongada e tem diversas proteínas na superfície e que são capazes de se ligar com outros micro-organismos. A gente fala essa ligação, a gente chama de coagregação, né? Então, existe essa interação com diversos tipos de micro-organismos, com outras bactérias, com fungos. Candida albicans, por exemplo, tem uma relação íntima com o Fusobacterium também. Porphyromonas tem uma relação íntima. Então, o Fusobacterium ele tem essa ideia assim de que ele faz um papel chave na maturação do biofilme, né? Possibilitando justamente essa coagregação, essa aumento da virulência consequente do biofilme, né? Então, ligado no periodontal, por exemplo, a gente já tem vários estudos mostrando alguma coisa assim. Mas existem estudos também que eu queria trazer aqui de outras bactérias também associadas com a carcinogênese do câncer de boca, né? Também envolvidas com transformação de epitélio para célula mesenquimal, com proliferação celular, com invasão, né? Células de epitélio invadindo o mesênquima. E aí diversos mecanismos aí de citocinas pró-inflamatórias, um monte de coisa. Então acho que deu para entender esse ponto, né? Não sei se alguém quer comentar um pouco, alguma coisa. Mas então, essa associação seria mais uma correlação, assim, à medida que vai alterando o metabolismo glicolítico, assim, vai tornando o ambiente mais propício para essas bactérias anaeróbicas, não? Ou seria, tipo, uma associação mais direta? Eu acho que as duas coisas, sabe? Não dá para dizer que é só uma associação, assim, ao acaso ou em função do ambiente estar mudando, mas ao mesmo tempo os micro-organismos eles também mudam o ambiente, né? Eles estão vivos, né? Então essa questão de ecologia, né? Então é uma questão muito de ecologia. São microhabitats, são microambientes. Os micro-organismos vão ocupando nichos, vão transformando aquele microambiente. E isso vai também tendo impactos nos processos de saúde e doença, né? Então existe uma relação causal também. E aí demonstrado nesses estudos mecanísticos ali que a gente acabou de ver, com alguns compostos, né? Essa questão genética e epigenética, né? O que significa isso? O potencial que existe nos nossos genes, né, e nos próprios genes dos outros micro-organismos, né, de fazer alguma coisa, alguma função, e se existe um potencial, mas ele não é usado, e aí com alguma modificação ambiental, que às vezes pode ser promovida inclusive pelo micro-organismo, vai ter um aumento ou uma diminuição na expressão daquele gene e consequente produção de proteínas, né, de enzimas, compostos que vão ter uma atividade, né, um processo fisiológico ou patológico, e então isso é interessante, porque daí isso mostra essa relação existe dos dois lados, né, ela vai acontecendo em função da modificação, mas também gerando modificações, né. E aí uma outra coisa que é muito importante de colocar nessa equação é a questão do sistema imunológico. Então não são só células humanas, assim, do tecido epitelial, e células microbianas. A gente tem também outras células humanas especializadas, né, que são as células do sistema imunológico, e existe todo um microambiente
em torno de um tumor, quando se tem um câncer, né, tem esse tumor, essa proliferação de algumas células humanas ali mutantes do câncer, existe toda uma modificação desse microambiente, e aí a gente tem essa evasão do sistema imune, muitas vezes, tá acontecendo, né, então, às vezes também tem a presença de micro-organismos lá, e essa presença direta, essa colonização de alguns micro-organismos no tumor, ela muitas vezes ela gera uma resposta inflamatória, que às vezes até aumenta todo esse processo, uma cascata, né, inflamação crônica e tudo mais. Tem essa relação também de, muitas vezes, desativar a resposta do sistema imune, porque muitos micro-organismos, como eu já falei, coevoluíram com a gente e elaboraram, ao longo da evolução, né, de milhões de anos, mecanismos de evasão ao sistema imune, ou seja, é uma questão de sobrevivência para eles. Eles tiveram que gerar, né, tiveram que se adaptar para conseguir sobreviver naquele ambiente e não ser eliminado pelo nosso sistema imune. Só que isso, às vezes, acaba, então, ajudando, vamos dizer assim, o tumor, né? Então, é interessante porque tem uma relação aí, sabe? Essa evasão que por exemplo, alguns comensais oportunistas fazem, e a gente sabe que tem a ver com a proliferação tumoral. E uma coisa que é muito importante também da gente não esquecer é que isso às vezes pode acontecer à distância, não precisa estar um micro-organismo necessariamente presente ali. Pode acontecer de um metabólido do micro-organismo, ou mesmo de um conteúdo genético extracelular, viajar pela corrente sanguínea e chegar nesses ambientes distantes e gerar uma modificação do microambiente lá naquele local. Então, um biofilme que está na boca, podendo ter uma consequência lá no, sei lá, numa outra localização do corpo, sabe? Então é interessante essa questão do sistema imune, a gente tem que colocar isso na equação. E aí a gente vê que o negócio é complexo, não dá para a gente simplificar muito, mas existe uma relação. O ponto hoje é mostrar isso para vocês, convencer isso, pelo menos, né, com as evidências que existem dessas relações, né? E aí, além da gente conhecer e entender um pouco mais, a gente possivelmente consegue desenvolver novas ferramentas, seja para detecção do câncer em estágios mais iniciais, e aí a gente pode usar material biológico para fazer um screening das pessoas, por exemplo, amostras de sangue, né, onde a gente poderia analisar o microbioma, enfim, coisas assim, a saliva mesmo, né, a gente trabalha com a questão do acesso na cavidade oral, é muito fácil para pegar uma amostra de saliva e o potencial que se tem. Imagina que legal a gente conseguir fazer um screening e ter uma ideia, uma detecção mais precoce. E aí é mais ou menos como a Ju estava falando naquela questão do marcador. Talvez não é um marcador assim onde tem presença de uma bactéria. Afinal de contas, essa bactéria, ela tá saúde e doença, ela tá ali. Mas a questão é que, de repente, mostrando também proporções, né, abundâncias relativas, e às vezes até mais do que a constituição genética, até uma questão mais de assinatura metabólica, sabe? Uma questão mais de o que está sendo produzido ali. Então, algumas redes, assim, estão usando diferentes comunidades de micro-organismos, pegando uma bactéria, um fungo, mais não sei o quê, e juntando isso, fazendo uma assinatura, de repente, de composição, ou então uma assinatura metabólica, aí são diferentes metodologias, dá para associar as duas coisas, tentando, de repente, gerar uma ferramenta diagnóstica, e aí com isso gerar um teste que pode ter uma sensibilidade boa, daqui a pouco, né, precisaria ser complementado para confirmar a especificidade, mas é uma ideia bem plausível que, inclusive, já se tem alguns estudos mostrando algumas possibilidades interessantes, usando 3 micro-organismos e já se conseguindo aí uma boa eficácia diagnóstica, né? Mas também não só para isso, um acompanhamento, por exemplo, de pacientes que tiveram já o tratamento do câncer, tratamento seja ele cirúrgico, quimioterápico, radioterápico ou imunológico, e aí, vamos dizer assim, curaram a doença, mas tem a chance de ter uma recidiva, né, ou uma metástase em outro lugar do corpo. Então, fazer um acompanhamento através dessas análises de microbioma, por que não, né? Interessante também. E a gente sabe, como eu comentei lá no início também em relação ao HPV, que muitas vezes, quando a gente entende a relação do câncer com o microbioma, a gente começa a perceber diferentes comportamentos da doença, diferentes prognósticos, por exemplo. Pessoas que têm lá uma assinatura do microbioma podem ter uma resposta ao tratamento melhor, podem ter uma sobrevida maior,
ou o contrário, né? Então a gente também tem essa possibilidade de entender um pouco mais, prever um pouco mais o prognóstico, prever um pouco as reações adversas, possíveis reações adversas, e otimizar o tratamento, né? Então essas ideias de personalização da medicina, elas são muito atuais e muito promissoras no futuro, né? Então, são tendências para a próxima década e provavelmente a gente vai conseguir ver, talvez não no nosso dia a dia como cirurgião clínico, dentista clínico, assim, generalista, mas de repente um centro, né, especializado do tratamento, com certeza algumas coisas já vão começar a entrar na clínica como prática para modificação e melhora do diagnóstico e do tratamento, né? E também, acho que o ponto aí final que eu quero, antes da gente abrir para conversar mais, é falar dessa ideia de que o microbioma, ele não é um fator fechado e imutável. Pelo contrário, ele pode ser modulado, né? Então, a gente tem essa capacidade. É diferente da nossa constituição genética. A gente nasce com nossa constituição genética humana e ela não vai poder ser modificada, né? Assim, tem essa questão epigenética, eu já falei, mas enfim, né? Não dá para mudar o nosso DNA, mas dá para a gente mudar o DNA, o genoma dos micro-organismos, né? A presença deles, a ausência deles, a própria atividade deles, com vários fatores. Inclusive, dieta. A dieta talvez é o principal fator para a modulação do microbioma. O principal fator para prevenir câncer é dieta. Então, é muito importante a gente entender isso e trabalhar com isso no nosso dia a dia clínico. Né? Trabalhar com essas modificações de dieta para diminuir risco de ter doenças crônicas. Eu queria fazer uma pergunta bem relacionada, na verdade, à dieta, que foi uma coisa que eu descobri com a veterinária do meu cachorro, na verdade, que, por exemplo, no caso de ter o risco de ter câncer, enfim, alguma coisa, né, de estar com tumor ou não, de fazer uma dieta sem cereais, né, tipo 100 grãos, na verdade, que seria daí uma dieta com carboidrato advindo mais de batata, aipim, assim, e não dos cereais. E daí, tipo, uma justificativa que ela me deu, eu não fui atrás, tá? Enfim, daí não sei se estaria relacionado também à microbiota, isso, alguma microbiota, é que os cereais, ele daria, tipo, a energia, no caso, a glicose, mais facilmente para essas células cancerígenas. Tá, existe essa lógica, sim, mas vamos com calma. O primeiro que cachorro, em teoria, não come grão e nem tubérculo, né? Ele é onívoro, mas é mais carnívoro, né? Então, só o fato de tu estar dando uma ração, que a gente não vai entrar nisso, mas a ração, nossa, é horrível. A constituição, de maneira geral, né? É só porcaria que tem ali dentro. Então, realmente é altamente carcinogênica. E essa modificação de hábitos, né, de passar só o cachorro em si, olha o que é o cachorro, né, ele deixou de ser um lobo e foi sendo modificado pelo ser humano ao longo de alguns milênios para virar um pincher, para virar uma outra raça, enfim. Então isso tudo é muito perigoso do ponto de vista biológico, né. A gente tem que ter algumas noções, assim, eu não quero fugir muito, antes de só terminar aqui a aula, depois a gente pode conversar um pouco mais, mas, por exemplo, essa questão da dieta que tu falou, ela realmente tem a ver, sim, só que cuidado com essa ideia de que grãos fazem mal, tá? Porque a gente, primeiro falando aqui mais, né, em saúde humana e câncer no homem, a gente precisa lembrar que os cereais são a principal fonte de energia que a gente tem, assim, deveria ter, né, juntamente com outros vegetais, também, né? Mas os cereais são extremamente importantes na nossa dieta, então vamos cuidar com essas ideias aí de low carb, não sei o que mais, tá? Existem alguns estudos mostrando, né, evidências em relação a isso. Não é o tema de hoje, então não vamos entrar muito nisso, mas o ponto é que a dieta é um fator muito importante para modular o microbioma. E a gente tem algumas outras estratégias que também são, assim, terapêuticas que a gente pode adotar no futuro, quem sabe? Como, por exemplo, o uso de micro-organismos vivos, como probióticos, e aí a gente pode até pensar em alguns probióticos de precisão, onde eles poderiam ser desenhados de acordo com o microbioma que a pessoa tem, e aí, por exemplo, tá faltando tal coisa, eu precisaria mudar tal coisa, vamos então administrar
tal micro-organismo ou tais micro-organismos que vão gerar esse efeito, né, já conhecido. Então, uma terapia mais precisa, não da maneira como é feito hoje, assim, a gente tem pouquíssimos probióticos no mercado e usado de forma, assim, generalista também, né, não específica. E não que não funcione, tá, mas eu tô só dizendo, né, que a tendência é que isso evolua e a gente possa ter uma ferramenta mais precisa no uso de micro-organismos vivos ou no uso dos metabólitos desses micro-organismos, e aí conhecido como posbióticos. Então também se pode utilizar, por exemplo, só um metabólito que é produzido, em vez de administrar a célula toda, né, e fazer como se fosse, assim, mais uma lógica de medicamento mesmo, ou uma substância ativa, né, mas de origem microbiana. Existem terapias com fagos, que são como se fossem vírus que atacam bactérias, então se pode fazer alguma coisa assim também no futuro. Tem outras possibilidades interessantes, né, de modulação do sistema imune, e mesmo o uso de alguns antibióticos. Antibióticos é um pouco mais complicado, mas daqui a pouco, né, o uso controlado, fazer um uso racional de antibióticos. Então, são coisas que podem ser associadas, inclusive, e abrem bastante possibilidades interessantes para modulação do microbioma e, com isso, ou a prevenção do câncer ou um tratamento mesmo, né, de um ambiente já desequilibrado, vamos dizer assim. E aí, nesse assunto, só para encerrar, daí depois a gente já abre para a conversa, eu trago só mais um estudo aqui de algumas coisas que estão sendo feitas já, e olha que loucura, né, essa ideia de engenharia, né, de micro-organismos, então modificações genéticas, por exemplo, de algumas bactérias que poderiam elas atacar o tumor. Olha que loucura. Então, bactérias que são assim porrada, que elas têm a capacidade de ir naquele ambiente lá do tumor e colonizar, é um ambiente extremo também, tem pouco oxigênio normalmente no tumor, então é um ambiente que não é muito favorável à proliferação de micro-organismos, mas existem alguns que conseguem. Então a ideia seria pegar esses que conseguem, que são normalmente até patógenos, assim, e modificar eles geneticamente para que eles não tenham essa virulência em relação ao corpo humano, né? Mas que continuem, por exemplo, atacando células humanas tumorais. Assim. Então são ideias, coisas para o futuro, mas que já estão sendo feitas e já estão sendo testadas. Então, eu só queria encerrar com isso. São muitas ideias que a gente pode ver hoje aqui. Eu espero não ter confundido muito vocês, não ter, tipo, né? Por isso que eu fiz questão de começar nossa troca de ideias com talvez o que seria mais importante, que sim, existe uma relação já consolidada de alguns micro-organismos com a carcinogênese, e existe toda uma linha de pesquisa que é essa associação do microbioma com o câncer, onde cada vez mais se entende diversas frontes, assim, diversas relações que existem e que a gente pode modular, pode usar a nosso favor para diagnóstico, para tratamento. Seria isso, então, que eu tinha para apresentar, e agora vamos voltar para a conversa. Se essa pergunta que tu fez da ração do cachorro, se tu quiser complementar ela, a gente pode conversar um pouco mais agora, não sei, se tiver outras perguntas também. Vou parar de compartilhar aqui, quem puder abrir a câmera, agradeço. Não, era mais relacionado a isso, assim, a título de curiosidade, para entender, na verdade, a dieta relacionada a esses micro-organismos que também estão relacionados com o câncer. Porque, enfim, meu namorado faz nutrição também, e daí muitas coisas se fala, tipo, de exatamente isso, assim, tem pessoas que têm câncer e fazem dieta crudívera, eu acho que se fala, que é tipo só alimentos crus, para a pessoa não ter nem, né, a toxicidade que viria, tipo, da cocção dos alimentos, enfim, e muito se fala, né, tipo, eu vou comer tal alimento, isso é cancerígeno, enfim, daí eu queria entender mais ou menos mesmo qual é o mecanismo relacionado aos micro-organismos. Sim, a dieta ela tem uma forte relação com o microbioma, principalmente do trato digestivo, né? Desde a boca até o ânus, a gente tem uma relação forte com os alimentos. E também, claro, que em efeitos indiretos, né? A nutrição vai ter relação com a saúde como um todo. Então, realmente, assim, é uma área bem complexa e que tem um potencial enorme. E existem muitas modas, né, que a gente escuta pessoas falando e tudo mais, mas que não são baseadas em evidência. Então, a gente tem que só cuidar um pouco
com essas tendências, assim, essas receitas milagrosas ou coisas assim. Claro que muitas delas são baseadas em argumentos fortes, né? Existe essa lógica de realmente, tu tá tendo um tumor, o tumor ele é um crescimento celular, ele precisa de combustível, né? E esse combustível ele vem da nossa circulação sanguínea. A gente alimenta o tumor, são células humanas nossas, enfim, mutantes e tal. Então existe essa lógica, né, de daqui a pouco restringir o... Só que uma das coisas que eu me pergunto, por exemplo, digamos que tu restringe o carboidrato, só que o teu corpo, ele vai produzir a glicose a partir da gliconeogênese, então, tipo, de qualquer forma, a tua fisiologia vai estar, tipo, disponibilizando glicose para o teu corpo e, consequentemente, também para aquelas células cancerígenas, né? Sim. Eu acho que não é o caminho, não. E também é muito importante entender a diferença, assim, né, se a pessoa já está num estágio mais extremo da doença, ou se ela está, vamos dizer assim, num estágio onde ela, de repente, tem já alguns... A gente pode ter câncer, vocês viram as estatísticas ali, né? 1 em cada 3 pessoas vai ter. Então, assim, a gente, às vezes, até já tem alguma célula com alguma mutação, com algum dano ali, né? Ela se dividiu e o DNA teve um problema ali na divisão, tem uma mutação, e muitas vezes não acontece nada, né? Então a gente tem essa capacidade daqui a pouco de conviver com isso, e só em alguns casos é que isso se desregula, descontrola, e começa a ser um problema de verdade, um tumor maligno, né, que vai invadir, vai se espalhar, que é o câncer em si, né? Guga, eu acho super interessante essa parte da dieta, mas não acho que no tratamento, assim, como auxiliar no tratamento, que também, né, é uma possibilidade, mas eu acho que é interessante as pessoas entenderem que para tudo que a gente tem de micro-organismo no nosso corpo, eles são relacionados diretamente aos nossos hábitos, né? Um pouco à nossa genética, mas eles são relacionados a hábitos. Se a gente for ver doença cárie, todos os bichos já estavam ali, né? A gente já tem sempre os nossos micro-organismos. Quando é que a gente tem? Quando tem um desequilíbrio. Quando é que a gente tem desequilíbrio? Quando os bichos lá que são acidúricos e acidogênicos conseguem se sobressair no nosso microbioma. E como é que eles fazem isso? Com o que a gente come. Né? E assim a gente pensa que é para o nosso intestino também. Tudo que a gente come acaba selecionando quais são as bactérias que podem ficar na gente, né? Quais as que vivem, qual é a proporção que elas estão no nosso organismo, assim como... E aí vem a questão de que muitas coisas que a gente fala e que a gente entende assim, e que se fala muito é que depende dos hábitos do indivíduo, porque os nossos hábitos vão modificar nosso sistema imune, porque os nossos hábitos vão modificar o nosso microbioma, né? Então, essa parte de alimentação e câncer, ela tá bem relacionada, o pouco que eu entendo, ela está bem relacionada dependendo da dieta que eu tenho, eu seleciono bactérias e micro-organismos diferentes que fazem com que eu possa ter um fator protetor para o câncer, por eu ter um microbioma menos potencialmente patogênico. Não sei se essa é uma concepção correta. É um tema bem complexo, dá para ficar falando muito tempo sobre isso. Uma coisa só que eu queria comentar, que esse mesmo grupo aqui do DKFZ, aqui de Heidelberg, que trabalha com microbioma, eles têm um trabalho bem forte com dieta, com análises... como é que eu vou explicar? Uma coisa mais precisa, assim. Então, eles pegam realmente a constituição do genoma da pessoa e dos micro-organismos que ela tem e tentam entender como fazer recomendações dietéticas personalizadas, né? Então, essa coisa, por exemplo, eles falam muito aqui nessa linha, por exemplo, tu pega uma maçã e tu come ela, tu vai ter um aumento, né, no índice glicêmico, e isso foi determinado em estudos tradicionais para diversos alimentos, então você tem uma ideia, assim, do potencial de aumentar o índice glicêmico dos alimentos, né? E só que isso daí agora, com uma revisão desses estudos, né, com essa ferramenta essas novas ferramentas que a gente tem para analisar o microbioma e tudo mais, os cientistas aqui conseguiram ver, né, que na verdade essas respostas elas são de fato muito diversas, né? Então não acontece a mesma coisa para todo mundo, né? O que justificaria dietas personalizadas, e seja isso numa lógica de prevenção,
como até mesmo de tratamento, né? Mas, de maneira geral, acho que o principal que a gente não pode deixar de falar, se a gente for falar um pouco de dieta, é que existem recomendações gerais de alimentação que vão fazer bem para todo mundo, né? Inclusive para a saúde do planeta também. Então, a questão de basear a nossa dieta principalmente em plantas, ela é uma recomendação universal, que vai fazer bem para tudo, e restringir, assim, a carga calórica, né, de acordo com o teu estilo de vida, quanto tu gasta, então ter uma carga calórica, a quantidade também adequada, são recomendações que não tem errar, sabe? Mas, claro, quando a gente começa a entrar em um pouco mais de detalhes, aí já começa a dificultar um pouco. Tem essa questão muito importante da industrialização dos alimentos, e aí entra um pouco nessa ideia, daí, quando a gente fala em hábitos, né, é uma coisa muito importante de falar, mas a gente também tem que cuidar para não entrar numa lógica assim de que seria uma coisa da culpa da pessoa, né, é uma coisa que a pessoa controla totalmente, porque na verdade a gente vive numa sociedade, a gente é submetido a diversas influências, né, diversos contextos e que são sociais, muitas vezes determinados por uma lógica comercial. Então a gente vai ter diversas indústrias produzindo bens de consumo que não são saudáveis, que fazem mal para a saúde e que a gente sabe que isso é assim e que continua sendo assim porque a sociedade não tem essa consciência coletiva e não se organiza, né, para resolver esse problema de saúde pública, né? Então, é um tema complexo, entra numa lógica que a gente teria que daí abordar com mais profundidade, mas eu queria ver se tem uma outra dúvida em relação ainda do tema microbioma e câncer, que de repente a gente pode aproveitar os últimos minutos aí. Acho que foi bem legal, né, Ju? Deu pra gente ter acesso a um monte de coisa. Foi ótimo. E uma coisa legal também que tu mostrou bem no começo da apresentação é o quanto que se gasta em saúde para o tratamento do câncer, né? E aí por isso também que a gente tem tanto investimento em pesquisa e em soluções para tratar e prevenir essa doença, né? Porque, na verdade, no momento que se consegue ter maneiras efetivas de triagem, né, para detectar casos cada vez mais no seu comecinho, assim, do desenvolvimento, menos custo a gente tem, né, para tratar a doença, e isso é muito importante para todos os sistemas de saúde e para as finanças dos países, né? Então a gente tem um interesse também comercial muito grande, não pela venda de drogas, mas por economia de dinheiro, né, que se gasta por conta dessa doença. Mas claro que é um assunto super amplo, né? E Guga, eu queria te agradecer. Só esse ponto, né, para a gente conversar, esse ponto de gastos de saúde pública, de fato, diversas doenças, assim, que têm essa característica de serem doenças crônicas, que levam tempo para se desenvolver. O câncer, desde que ele tem essa modificação ali, essas mutações, esse início, demora décadas para se proliferar e ter esse impacto, muitas vezes, né? E claro que às vezes o processo final é rápido, às vezes a pessoa tem um diagnóstico num estágio mais tardio porque não se detecta antes e simplesmente detectou porque começou a passar mal, começou a ter realmente um sintoma, né, alguma coisa mais aparente, e aí vai tentar tratar, já não consegue mais, em pouco tempo ela já vem ao óbito, né? Então a gente sabe que isso acontece, mas é uma doença que demora tempo. E essas doenças crônicas, assim, não transmissíveis que se fala, elas têm muitos fatores de risco em comum, muitos deles ligados ao nosso estilo de vida, né? E aí essa questão de gastos de saúde pública que elas geram são as principais, onde é que se mais gasta dinheiro nesses tratamentos dessas doenças, seja, por exemplo, do diabetes, né, do câncer, da própria cárie, da própria doenças dos dentes mesmo, né, da doença periodontal também. Então, a gente sabe que se gasta muito dinheiro com tratamento dessas condições e se investe muito pouco em medidas de saúde pública, né, que seriam muito efetivas para diminuir o risco delas acontecerem. Seja essas medidas com a taxação de produtos, por exemplo, que não fazem bem para a saúde, ou com até proibição, alguma restrição nesse sentido, né, ou com incentivo a práticas, né, exercício físico, nutrição saudável, questões assim. Então, são medidas que poderiam ser adotadas para evitar grandes custos, né?
no tratamento. Que o câncer, por exemplo, não é muita gente até. 2018 ali, por exemplo, foram 17 milhões. Tá, é bastante, mas no mundo todo, né? No ano, né? Novos casos. Mas a ideia é que, às vezes, acaba sendo poucas pessoas que se gasta muito, né? Porque o tratamento é muito forte e gasta muito naquela pessoa, né? A cárie, por exemplo, é o contrário. Não gasta tanto assim, mas muita gente tem, né? E aí tu vai tendo um baita de um gasto de saúde também, né? Exato. Guga, eu queria te agradecer bastante por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a gente está te fazendo trabalhar de madrugada aí. Dizer que foi um prazer te escutar e é um assunto tão Deu uma interessante. travada ou foi só para mim? Para mim, a tua câmera tá parada. Tu tá nos escutando? Alguém tá me escutando aí, pessoal? Sim, estamos te escutando. Tu nos escuta? Ah, Michelle Justen falou que sim. Então acho que é só a Ju que travou, talvez. Alguém tem mais uma pergunta, comentário? Quer falar alguma coisa? Se pronunciar? Senão daqui a pouco acho que a gente já pode encerrar, né? Já passou uma hora aí. A tua câmera que travou. Não sei quem é que tá controlando a gravação, de repente quiser parar de gravar também. Vocês que mandam aí.